que aprender contigo, sempre parecer e deixar as coisas velhas pra trás. O tempo nunca vai parar, a vida passa e temos que andar. Me ensina a descansar em ti. Manassés eu quero ser, as coisas velhas esquecer. Me ensina a acreditar que o Senhor no controle está. Manassés eu quero ser, as coisas velhas esquecer. Me ensina a acreditar que o Senhor no controle está.
Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, O Manhã Manda Aqui. Hoje é segunda-feira, dia 3 de julho de 2023, começamos uma nova semana nesse novo mês e como é bom saber que Deus está conduzindo e dirigindo todas as áreas da nossa vida. Eu sou Vanderlei Medeiros, estou aqui na Capela Irma Estevanato. Nós somos a casa de oração para todos os povos, a Igreja Brasil para Cristo no Manda Aqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Até ali, aproximadamente 11h30 da manhã, eu vou fazer companhia para você juntamente com a nossa equipe e sei que você estará nos dando a honra de entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja nesta manhã. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Bom dia, Paulo Augusto, tudo bem com você? Bom dia, pastor, tudo bom? Graças a Deus. E aí, como foi o seu final de semana e início de semana? Graças a Deus, bem, alegre, feliz. Você participou dos cultos ontem, meu amigo? Sim, senhor, os E dois. o que Deus falou com você, tanto pela manhã ou pela noite? Que Deus é bom. Não, O mentira. tempo todo, E o tempo todo? Ele é bom. Não, mentira. A Thalita... Não, mentira, é não, verdade. Não, é verdade, não. Falando sério Não agora. faz isso em rede mundial, é verdade. Não, é Deus é verdade. bom o tempo todo ele é bom. Mas foi um momento gostoso, louvor, muito bem, como o senhor acho que ia falar da Thalita. Thalita ministrou também sobre nós, foi muito gostoso. Que bom. Obrigado, Paulo. Ângela Voltier, depois do susto que levamos com o nosso garoto, bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor. O que você está rindo, dona Ângela? Do mentira dele. Ai, Jesus. Mas eu corrigi, não tem problema. Foi a força de expressão, né, Paulinho? Graças a Deus. E você, dona Ângela, participou dos dois cultos? Sim, com certeza. E o que Deus falou ao seu coração? Eu tive a conclusão que eu sou velha, porque os velhos sonharão, né? Eu sonho É, muito. você está sonhando, poxa vida. Mas foi muito interessante essa parte que o pastor destacou do sonho, né? Do sonhador e do visionário, né? Quando a gente lê esse texto que ele falou ontem de Joel, que os velhos sonharão e os jovens terão visões, a gente leva mais para o lado espiritual, né? Então, os sonhos espirituais que a gente tem. Então, por exemplo, eu sonhei com tal coisa e tal, e aquilo acontece, né? Ou então a pessoa está num culto e diz, Deus me deu agora uma visão disso. A gente espiritualiza. Mas ele ontem trouxe para o nosso contexto, a nossa realidade, que, de fato, às vezes a pessoa é só um sonhador, fica só naquela, eu queria tanto isso, e não corre atrás para realizar. E tem o visionário que ninguém está vendo nada, mas ele está conseguindo ver a coisa realizada. É verdade. Então, foi muito interessante isso. Muito bom, graças a Deus. Nessa manhã, aqui na Manhã Manda Aqui, hoje nós temos dentro do nosso programa o quadro Conversa com o Especialista. E com alegria e satisfação, abrilhantando a nossa manhã, e ele vai edificar o corpo de Cristo através da nossa programação, um amigo, ele que faz parte também da família do Gêmeos Oi. Ele é um profissional habilitado e serve aqui na nossa igreja local, acho que tanto no Ministério de Intercessão, se eu não estou enganado, mas também no corpo diaconal da nossa igreja. Com alegria eu recebo aqui o doutor Paulo Sérgio. Bom dia, doutor. Bom dia, pastor. Um prazer e uma honra estar aqui. Bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem, né? Que a graça seja com todos vocês. Na verdade, passei, sim, pela intercessão, né? Quando cheguei na igreja, com o objetivo de buscar mesmo, aprender a orar, aprender a batalhar espiritualmente, né, nas esferas celestiais. Hoje sirvo na diaconia, né, aliás, desde quando cheguei aqui, né, já estou para 5 anos na casa. Sirvo também no Ministério de GEAS, né, que é o grupo de evangelismo. Né, também sirvo como líder de gêmeos e sou seu aluno no IBBC. Prazer. Alegria em estar aqui. O doutor Paulo Sérgio é advogado, especialista na área criminal, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a violência contra a mulher, que é crescente, eu acho que não é crescente só na esfera do Brasil, mas de uma forma mundial, né? Nunca se houve tantos casos, nunca se houve tanta denúncias também ao mesmo tempo. Eu não sei se está sendo mais crescente pelo fato das denúncias terem aumentado, ou porque realmente a nossa sociedade está muito corrompida a ponto de
praticar essas violências, doutor. Mas é uma alegria tê-lo conosco. Eu quero incentivar aos nossos internautas a interagir no decorrer da programação. O doutor Paulo está aqui para responder as suas perguntas também, dentro da conversa com o especialista, como já disse, tratando desse assunto. A Ângela disse que para ela Maria do Socorro não funciona, né, dona Ângela? Porque a Lei Maria da Penha, A Maria da Penha. ela é para a proteção da família. Certo. Tanto homem quanto mulher. Só que comigo, o cara é que tem que pedir a Lei Maria do Socorro. Maria do Socorro. Não venha treinar karatê em mim, não. Tá Eu não sou certo. saco de pancada. Mas, doutor Paulo, quero agradecer em nome da sua igreja, em nome dos nossos pastores Joel e Leonor Estevanato, em nome da nossa equipe, o senhor tem aceito participar da nossa programação. Muito obrigado, viu? Sei que seu tempo é precioso, você colocar a programação dentro da sua agenda hoje, eu tenho certeza que teve que ali dar uma mexida na estrutura do seu dia a dia, mas eu louvo a Deus pela sua vida. Sim, é um prazer e honra, né, estar com vocês aqui, não só nessa emissora, mas nessa igreja que a gente serve, e trazer à baila aí um assunto tão importante, né, que vem assolando essa sociedade, principalmente as mulheres de um modo geral, né, corrigindo a Ângela, a Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, na verdade, ela foi feita para a proteção apenas da mulher. Da mulher. Do homem não. Não. Tá? Então é para a mulher apenas, tá? No ambiente de violência doméstica e algumas extensões que a gente vai poder falar aqui. Tá ok, muito obrigado. Ângela Boutier, hoje é dia 3. Dia 3 nós temos datas comemorativas? Então vamos a elas nessa manhã? Hoje é o Dia Internacional do Cooperativismo, ou das cooperativas, né? Muito bom. E também, dia 3 de julho, é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Sim. Então, A conscientização sempre, né, dona Ângela? isso. Então, existem pessoas que são discriminadas não apenas pelo tom da pele, mas também pela sua nacionalidade, Exatamente. né? Então, E- hoje... E esse valor vem de casa. Você aprende isso Isso. em casa, né? Nenhuma Isso. outra instituição, a não ser a família, que ensina você a tratar todo mundo com a mesma igualdade. Com certeza. Então, que hoje as pessoas, não só hoje, né? Hoje é o dia de lembrar, mas que as pessoas possam cultivar dentro dos seus lares que respeito acima de tudo, né? De cor, de raça, de posição social, Sim, tudo, verdade. né? Que vem de casa. Temos mais? Não. Então, beleza, vamos aos aniversariantes do dia. Hoje, dia 3, você que está fazendo aniversário e está aí no Facebook, no Instagram ou no YouTube, receba os abraços aqui da Igreja Brasil para Cristo, do Mandaqui, dos nossos pastores Sênior Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Mandaqui. Hoje vocês terão a honra de receber a oração do diácono Paulo Sérgio, que vai orar por você, aniversariante, e orar pelos internautas para que possamos ter uma segunda-feira abençoada e uma semana guardada e protegida pelo nosso Deus. Lá na nossa Igreja Brasil para Cristo, em Vila Formosa, o dirigente desta igreja, o pastor Vander Martins Vilela, está aniversariando hoje. Ô, Vander, que nome bonito você tem, parabéns para você, Deus te abençoe, viu? Um abraço também para a Igreja Brasil para Cristana, lá de Vila Formosa, uma igreja muito preciosa. Inclusive, Ângela, geralmente que eu vou lá tem bolo. Não é por causa disso que eles são preciosos, mas geralmente é aniversário da igreja, alguma coisa assim, bem legal. O Ministério da Tapaué tá Antes do forte, seu né? comentário, vamos a Vitória Pereira da Silva Paula, está aniversariando hoje também. Ela faz parte da nossa Igreja Brasil para Cristo em Vila Nova. Parabéns para você, Vitória. Lá no Jardim Paraná, nosso querido irmão Borges, o presbítero Borges está administrando e presidindo essa igreja. A Thaís Nunes de Souza Batista está aniversariando. Thaís, parabéns para você. Na nossa Igreja do Brasil para Cristo, no Jardim Maracanã, o Jackson Bento de Oliveira Santos está aniversariando. Jackson, parabéns para você. Lá na nossa Igreja do Brasil para Cristo, Jardim Água Branca? Acho que não, né? Acho que você me misturou. É em Água Branca, se eu não me engano, lá no Piauí, estado do Piauí. Quem está aniversariando é a Ângela Maria Barbosa da Silva, sua charada, dona Ângela. Aí, ó, manda parabéns para ela também, viu? Parabéns, Ângela. Isso. É um anjo também. Eu vou chegar no céu, eu vou dar com a língua nos dentes lá. Opa, vamos lá. Aqui na nossa igreja local, a nossa igreja sede da nossa regional, igreja pastoreada pelo pastor Joel,
aqui no Manda Aqui. O Antônio Caetano da Silva está aniversariando. Antônio, parabéns para você. E a nossa querida irmã, que também é coach, já esteve aqui na Manhã Manda Aqui, ela é terapeuta, a Maria Eunice Sucol Barros, ela que é mãe do pastor Pedro, esposa do nosso irmão Marcelo. Parabéns para a senhora, Deus abençoe. Meu amigo doutor Paulo, vamos orar por esses aniversariantes e quero lhe pedir para que você ore já também pelos internautas de uma forma geral. Amém. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, entramos na sua presença, Pai, para apresentar a vida dos aniversariantes, para que eles possam, Pai, ser abençoados com a sua graça, com a sua misericórdia, derrame sobre ele, Pai, suas bênçãos, extensiva a todos os seus familiares, que tenham vida longa, vida em abundância, e que o Senhor possa vir abençoar o trabalho de vossas mãos. Pai, estendo também essa oração a todos que nos assistem, a todos que nos ouvem, a todos os aniversariantes, ao pessoal que nos está dando assistência técnica aqui para nós, que Deus também possa abençoá-lo de forma gigantesca, Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos e já agradecemos com a certeza que o Senhor já está se manifestando na vida dessas pessoas. Amém. Amém, glória a Deus, que a alegria da salvação e a prosperidade do Evangelho seja uma realidade contínua sobre a sua vida e a vida da sua família. Agora na capital paulista são 10 horas e 17 minutos, vamos para a previsão do tempo para a nossa capital. A mínima hoje de 12 graus, a máxima 19. Sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Dona Ângela, hoje está frio, né, Ângela? Hoje... Com certeza. Eu moro ali no pé da serra, hoje o negócio estava bem friozinho mesmo. Com certeza. E esse resfriado, ele não me pertence, mas ele insiste comigo. A garganta está irritada. Ontem eu dei uma desafinada falando, imagina se fosse cantando, né? Doutor Paulo, gratidão, nós vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho voltamos conversando sobre esse assunto de suma importância para a sociedade, não só brasileira, mas a sociedade mundial. Então deixe o seu like, compartilhe a nossa programação, marque pessoas que você deseja edificar através da conversa com o especialista que teremos agora pela manhã com o Dr. Paulo Sérgio, que é um advogado criminalista. Nós já voltamos já já. Olá, eu sou o Rediane Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira às 15 horas pela rede ou BPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você. Um grande abraço e até lá.
A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem fala é o missionário Vitor Soares. E eu estou passando aqui na TV Mandaqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação. O nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. Eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Mandaqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e na sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Mandaqui. Até lá! Agora na capital paulista são 10 horas e 22 minutos. Esse é o seu programa Manhã Mandaqui, diretamente da Igreja O Brasil para Cristo, aqui no Mandaqui. Venha conhecer a família de Deus na nossa localidade. Nós estamos situados aí, o endereço na tela para você, Avenida Ultramarino 616, no bairro Lausanne Paulista, na zona norte de São Paulo. Está pertinho da gente, venha participar de um dos nossos cultos e desfrutar de um tempo precioso na presença de Deus e também receber a sua palavra. A palavra de Deus pode mudar a sua realidade, a sua história e o seu destino. É a Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui, amando Deus e pessoas e servindo. Doutor Paulo, alegria novamente expressar isso para você, a satisfação de tê-lo aqui nessa manhã. Você está bem, tudo tranquilo? Obrigado, graças a Deus, em paz. Amém. Né? Tranquilo, né? Como o tema que foi ministrado, né, nesse final de semana, conforme a Ângela falava e o Paulo Augusto também, resiliência. Resiliência. Né? Acho que a resiliência ela está presente na vida do cristão. Verdade. Principalmente o cristão genuíno. É verdade. Então é o que a gente vive, né? São lutas diárias, né? A gente tem uma fila de luta para a gente lutar, a gente vai vencendo uma, vem vindo outra, e assim nós vamos ficando cada vez mais forte e vencendo com mais graça e mais louvor. Que bênção. O seu escritório está aqui na Zona Norte mesmo? Zona Norte, próxima ali à Água Fria, no bairro onde nasci, né, que é no bairro de Vila Aurora, um bairro que eu retornei, né, para o Vila Aurora. Nós temos também uma extensão em Santana. Santana, nós estamos lá há quase 20 anos. Ó, que bênção, hein? Vamos bater o papo então dentro da conversa com o especialista, com o nosso querido doutor Paulo Sérgio, advogado criminalista. O que faz um advogado criminalista, doutor Paulo? O advogado criminalista, muitas pessoas têm um entendimento distorcido do advogado criminalista, né? Às vezes eles compara com a pessoa do criminoso. Então o advogado criminalista ele sofre, né, também preconceitos nesse sentido de pessoas leigas, né, que não têm um conhecimento da matéria. O advogado criminalista, na verdade, ele defende os direitos de um cidadão que veio a cometer um crime. Né? Todos nós temos o direito à legítima e ampla defesa, independente do crime que você comete. Porque aquela pessoa que está sendo julgada como criminosa, no final do processo, ela pode ser inocente. Como nós temos muitos casos, normalmente 50% da população que é submetida a julgamento são consideradas inocentes. Poxa, um índice alto, 50%. E esse inocente aí pode ser uma pessoa da sua família. Sim. Então,
nós jamais poderemos dizer, jamais cometeremos um crime. Não, às vezes você pode sair daqui com o seu automóvel e atropelar alguém e até matar. Você não quis, né, um homicídio culposo, mas você cometeu um crime e vai precisar ser defendido por um advogado criminalista. Quantos anos o senhor já atua na área? Há cerca de 20 anos atuando só na área criminal, né? Se você for contar, né, o período de estudo, o estágio, dá muito mais. Existe diferença entre advogado penal e advogado criminalista? Para o leigo é tudo igual, tá? Penal é a matéria, tá? O advogado criminalista é o especialista, é o que clinica, né, na área criminal. Então ele tem essa especialização de advogado criminalista, que atua na área do direito penal, processual penal, legislações penais especiais, entre outras, como crime organizado, crime de tortura, lei de drogas, estatuto de desarmamento, que são as leis que a gente fala apartadas, né, do Código Penal. Qual é a rotina de um advogado criminalista? É uma rotina de muito estudo, de muita dedicação, né, de conhecimento, de pesquisa em campo, porque o advogado criminalista também investiga, também pesquisa, ele também acusa como assistente de acusação. E nós trabalhamos praticamente 24 horas por dia, né? Então a gente sempre tem um plantão, porque a qualquer momento uma pessoa está sendo presa ou uma pessoa está tendo seus direitos tolhidos ou ameaçados, né? Então a gente está sempre em alerta e atuamos em todo o Brasil, com equipes fora de São Paulo também. É uma rotina cansativa, é uma rotina muito desgastante por conta do tipo de cliente que você trabalha, os ambientes que você frequenta, normalmente a delegacia de polícia, presídios, centros de detenções provisórias, hospitais, necrotérios. Então, é uma área que a gente costuma dizer, né? O direito penal, o direito criminal, não é uma área para qualquer pessoa atuar. É uma área que exige muita cautela. Uma vez me perguntaram, é perigoso atuar na área criminal? Eu falei, não, é muito perigoso. É muito. Inclusive, ia ser a próxima pergunta que eu iria lhe fazer. É perigoso advogar na área criminal? Sim, é muito perigoso, principalmente para o advogado que não se pauta na legislação. Eu costumo dizer, tem gente que fala que existe uma linha muito tênue entre o advogado criminalista e o criminoso. Eu digo que não, existe uma marginal. A linha ela é muito grande, tá? Então o advogado criminalista ele tem que saber até onde ele pode ir na defesa do seu cliente para não se comprometer e não comprometer a própria instituição da advocacia. Muito bom. Vamos falar um pouquinho então sobre a lei que ampara as mulheres. O que é a violência contra a mulher? A violência doméstica, como o nome já diz, na maioria das vezes ocorre no ambiente doméstico, tá? Na residência. Ela se enquadra todo tipo de mulher, tá? Rica, pobre, preta, branca, jovem, idosa, mulheres do campo, mulheres da cidade, que tem escolaridade, sem escolaridade. Toda mulher pode vir a sofrer violência doméstica. Puxa, e por que essa violência ela geralmente acontece? Eu coloquei aqui entre aspas na minha pergunta, seria o índice maior machismo? Sim, sim, o índice maior machismo, né? Não é segredo para ninguém que a gente ainda vivemos numa sociedade patriarcal, né? Isso já vem de longa data, tá? Essa luta das mulheres e que está tendo, né, mudança com as novas legislações que estão emendando o Código Penal, né, porque o Código Penal é de 1940, então ele tem que ser atualizado por meio de emendas, tá? Como se fosse uma coxa de retalho. Então, muitos homens, né, covardes, tá, que acham que deve prevalecer a sua força física, né, em relação ao debate, ao conhecimento, ou uma discussão que tem ali com a sua mulher, e acaba aí cometendo a violência doméstica. Muitas vezes casal, ex-marido, namorados, ex-namorado, companheiros, companheiras. Então, a violência doméstica, infelizmente,
ela vem crescendo muito. Por mais que a legislação vem também crescendo e vem fazendo um cerco muito forte contra os agressores, mas, infelizmente, ela cresce muito ainda. Doutor Paulo, são mais de 2 décadas relacionado com essa área da advocacia criminalista. Eu não sei a quantidade de clientes que o senhor já teve dentro desta área, mas eu sei que o senhor provavelmente acompanhou o período do processo, talvez pós-processo, a vida de algumas dessas mulheres. Como a violência impacta na vida dessas mulheres? Quais são os prejuízos que acaba trazendo para a estrutura e o futuro de uma mulher que sofreu esses danos? O primeiro dano, né, é o físico, né, porque a violência doméstica muitas vezes ocorre com agressão física, né, marcas, cicatrizes que as mulheres acabam levando para o resto de suas vidas, né? A gente tem institutos que acabam até ajudando em cirurgia reparadora, em plástica, tá? Mas nós acompanhamos desde a fase policial, né, quando há agressão, vamos à delegacia, aí já o advogado ele pode atuar ou como defensor do agressor ou como assistente de acusação, acusando aquele agressor. Tá? Então, começa na delegacia de polícia, acompanhando ali com um boletim de ocorrência. Isso era um constrangimento muito grande para as mulheres, né? Por isso que hoje nós temos as DDMs, que é as Delegacias de Defesa da Mulher, que hoje é formada por um corpo de 90% de mulheres, então a mulher se sente melhor, né, recepcionada, com mais coragem de denunciar e sabe que ali tem uma outra mulher também que está ali se sentindo, né, a sua dor. Então, isso acaba ajudando e muito. Muitas mulheres acabam saindo de casa, né, por conta da violência doméstica. Hoje nós temos redes de apoio à mulher, abrigos, temos medidas protetivas para proteger essas mulheres. Então, se a mulher for bem informada, ela consegue fazer valer ali os seus direitos. Eu tenho uma pesquisa, um índice que diz que uma em cada 3 mulheres já foi violentada fisicamente ou sexualmente pelos seus parceiros. Isso é verdade? Isso é verdade. O seu dado está até mais atualizado que o meu, porque eu fiz uma palestra na Fundação Casa o ano passado, e lá a gente, na pesquisa, estava falando 1 em cada 5 brasileiras já sofreu, né, algum tipo de forma de violência doméstica. E no Brasil, 80% dos casos de agressão contra as mulheres foram cometidas por parceiros ou ex-parceiros. 56% das brasileiras e brasileiros conhecem um homem que já agrediu uma parceira e 54% conhecem ao menos uma mulher que já sofreu um tipo de violência do seu parceiro. 56% dos homens já admitiram que já cometeu algum tipo de violência doméstica contra a mulher. E em alguns casos, mais de uma vez. É drástico, né? Quando isso acontece. Infelizmente, isso não deve ocorrer. Eu sou de uma geração, meu pai, quando não cristão ainda, ele gostava muito de cantar uma música que era "O homem não se bate em mulher nem com uma flor". Acho que é um samba que tinha, né? E de berço a gente sempre aprendeu isso, convivendo com o meio das irmãs, a família, vizinhos, aquela coisa toda. E, infelizmente, essa é uma realidade. Porém, a violência, ela não é só física, ainda que isso seja um agravante, e, infelizmente, quando gera-se um homicídio, levando a óbito. Mas existe outros tipos de violência e agressão contra a mulher. A violência moral, a violência psicológica, esse tipo de violências, elas também são crimes, né? Uma violência moral, e o que seria uma violência moral e uma violência psicológica, doutor Paulo? Nós temos, né, violência psicológica, a violência física, né, que é a que todo mundo conhece, a violência sexual, né, porque às vezes fala, pô, mas é minha esposa, é sua esposa, mas ela não é obrigada a fazer sexo com você a hora que você quiser. Né? Não é não. Tá? Temos a violência patrimonial também, violência moral.
A sua pergunta, que tipo de violência que o senhor falou? A violência, o que seria a violência moral e o que seria a violência psicológica? Tá. A violência moral é você fazer comentários ofensivos da sua esposa na frente de estranhos ou até mesmo de conhecidos. Humilhar a sua mulher publicamente é violência moral. Expor a vida íntima do casal, né, para outras pessoas, inclusive em rede social, também é violência moral. Causar publicamente, ou acusar, na verdade, né, porque aí você, quando acusa a mulher de cometer crime, além de você cometer uma violência doméstica contra ela, você também comete aí um crime de calúnia, tá? Inventar história, falar mal da mulher, tudo isso é violência moral. Agora, a violência psicológica, ela já vem no sentido de você humilhar a sua mulher, sabe? Xingamentos, Sim. ameaça, intimidação, aquela crítica continuada, a desvalorização da sua mulher, você tirar a liberdade dela de crença, de ir para a igreja, a liberdade de decisão, né? Tentar fazer a mulher confusa, sabe aquelas palavras, não, minha mulher está louca, né? Isso é coisa da sua cabeça. Aquele controle, sabe? Você controlar a mulher, não deixá-la fazer coisas do lar, ou trabalhar fora, impedir que ela estude, até mesmo que saia de casa. Tudo isso daí faz parte de uma violência psicológica. Às vezes tem pai que, inclusive, usa os filhos para fazer chantagem contra a mulher, isola a mulher de amigos e de parentes, não vai mais visitar a sua mãe, não vai mais visitar o seu pai. Então, tudo isso está dentro da violência psicológica. E uma coisa que, desculpa, quando eu estava preparando esse material para conversar com o senhor, que me chamou muita atenção, é que essas violências que acontecem, dentro do contexto da violência doméstica, geralmente é por pessoas tão próximas, como pai, irmão, primo, tia, com algum tipo de parentesco, né? Seja o próprio marido, o sogro, padrasto, são pessoas da convivência diária que praticam essas violências domésticas. Esse índice é verdadeiro? Sim, é verdadeiro. Porque a violência doméstica, ela não está só agasalhada ou capitulada ali pelo casal, tá? A violência doméstica pode ser do pai mesmo contra o filho, né? Sai fora daquela correção normal, né, do pai, aquela violência de tortura, namorados, tio. O contexto mais difícil da gente atuar e de fazer prova é a violência que acontece dentro de casa, né? Porque muitas pessoas julgam a mulher que está sofrendo a violência, mas não sabe o que ela está passando. Às vezes ela está ali intimidada, sendo ameaçada de morte, apanhando. E às vezes a ameaça é contra os filhos também. Olha, se você falar para alguém, eu mato você, mato seus filhos, mato seu pai, mato a sua mãe. Então a mulher, ela sofre muita pressão dentro do ambiente doméstico. Por isso que aquela frase, né, que é muito falada, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Hoje se mete a colher, sim, tá? Deixou de ser uma coisa particular, uma coisa privada, porque começa, né, xingando, chacoalhando, puxando o cabelo, batendo, e aí vai terminar no feminicídio. Né? A gente vê isso aí todo dia, né, nos meios de comunicação, homens matando a mulher, mas quando ele matou a mulher, essa mulher já veio sofrendo, né? O ciclo de violência, né, que a gente fala, veio aumentando, né? Começou com xingamentos, com chacoalhão. Isso também é bom que as mulheres se atentem a esse ciclo de violência para perceber se está sofrendo ou não uma violência doméstica. Doutor Paulo, quando alguém tem consciência disso, seja pelo vizinho ou seja através de parentes, que tem consciência que alguém está sofrendo de uma violência doméstica, essa pessoa, se ela não denuncia, ela se torna cúmplice? Sim, algumas pessoas têm obrigação de denunciar. Um pastor, né, em relação ali às suas ovelhas, um professor, um síndico, né, um policial. Essas pessoas são obrigadas, tá, a denunciar. E hoje, o que é importante também? Quando você denuncia, e o que acontecia muito no passado, as mulheres denunciavam os maridos, aí vinha a intimação, ou vinha a polícia, ela falava, não foi nada, deixa para lá, né, foi uma briga de casal. Não,
se denunciou, a polícia tem que agir, porque é um crime de ação pública incondicionada. Não adianta a mulher falar que não quer. Se for em flagrante, a pessoa vai ser presa. Tá? Eu quero tirar a denúncia. Não, não se tira mais a denúncia. É claro que tem alguns meios jurídicos, né, que, como advogado, você consegue atuar. Mas, de qualquer forma, a mão, o braço da justiça é alcançado. Aquele cidadão ele é penalizado. Então, denuncie. Escutou, está pedindo socorro, liga 190, que é um serviço que funciona no Brasil, de excelência, né? Quem já precisou de discar 190 sabe que você tem uma resposta imediata. Né? Tá? Mas eu não queria, né? É escândalo. Não sei se é violência doméstica ou não. Liga no 180. Tá? É um trabalho do governo federal, inclusive atende português, espanhol e inglês. Tá? Então lá eles te passam todas as informações. Aonde você pode ir, o que você deve fazer. Inclusive, eles mesmos acionam a polícia se eles entenderem que a mulher está ali correndo algum risco de vida. Então, além do 190, pode se ligar também no 180. 180, né? que é o Disque Denúncia. Disque Denúncia. Tá? É bom ser enfático, tá? A mulher ela tem que dar detalhes do que está acontecendo. Se o cidadão tem arma em casa, porque muita gente tem porte de arma, porque às vezes a ameaça é com arma, às vezes é com arma branca, com faca. Se já foi agredida, se já foi violentada, para que isso produza a prova contra o agressor. E o vizinho da mesma forma, ele percebeu que há uma briga e você ouve os barulhos e está percebendo que há uma agressão, ele deve ligar para 190 também, né? Deve. E existe o anonimato da pessoa que denuncia. Sim, muito bem, tá? Às vezes as pessoas têm medo de se expor. Eu vou denunciar, eu vou ter que ir na delegacia, eu vou ter que prestar depoimento, ele é meu vizinho, eu vou encontrar ele no elevador. Pede o sigilo. Olha, eu não quero me identificar, né? Eu requeiro, na forma da lei, o sigilo. Então você vai passar a informação, a polícia vai no local e, constatando que é verdade, também é feito o flagrante, tá? Porque existe 3 tipos de prisões, né, no Brasil. E flagrante é no ato. Está acontecendo o crime, então a pessoa ela é presa. Fugiu, não consegue prender essa pessoa. Tá? Ela continua ameaçando, continua rondando ali a casa da esposa ou da ex-esposa. Pode-se pedir a prisão temporária, tá? Ou pode pedir uma prisão preventiva. Né? Qual que é a diferença? A temporária é por tempo. A pessoa é presa para ser interrogada e para ali ela saber das medidas protetivas que tem contra ele. Ele continua rondando o local, continua mandando mensagem, perseguindo. Aí ele quebra essa medida protetiva, aí ele é preso preventivamente. Então ele fica preso preventivamente durante todo o processo. Doutor Paulo, o senhor falou sobre essa questão de briga de marido e mulher, não se mete a colher. Esse era um conceito antigo que hoje não é verdade. Nós percebemos não só nessa área, mas em muitas áreas, a população e o cidadão estão procurando fazer justiça própria. Isso significa o quê? Como ficaria num caso, de repente, se você está ali em flagrante? Você está num local e, de repente, um homem parte para a violência em cima de uma mulher. Você, como homem, vendo aquilo ali, você vai para defender. E eu devo defender ou tenho que fazer vista grossa? Qual é a posição do cidadão diante disso? Vamos lá. Existe uma diferença de justiça com as próprias mãos, que é crime, exercício arbitrário das próprias razões, artigo 345 do Código Penal. E existe a legítima defesa, sua, de terceiro e da sua propriedade. A legítima defesa da honra acabou de cair no STF, não tem mais, tá? Era uma tese que os advogados usavam muito, inclusive de um caso famoso da sua cidade, lá da década de 80, Doca Street e Ângela Diniz. Né? Ele venceu o primeiro júri com a tese de legítima defesa contra a honra, e era muito usada até então, tá? Que é um absurdo, né? Lá ele foi absolvido, não foi absolvido, né? Ele desclassificou o crime para um crime de homicídio privilegiado, caiu por uma pena de 2 anos que foi suspensa, né? Por algumas medidas. E lá começou esse movimento, é até bom a gente falar disso, que esse movimento das mulheres começou na década de 80, com a morte de Ângela Diniz. Doca Street era sustentado por ela financeiramente. Numa briga, ela o mandou embora e ele volta e mata ela. E aí ele alega essa tese no tribunal do júri, de que cometeu aquele homicídio
por conta de que ela o traía com uma outra mulher, uma relação homossexual. Então ele foi ultrajado ali na sua honra, e aí ele agiu daquela forma para salvaguardar a sua honra. Em legítima defesa da honra, e essa tese passou no tribunal. Só que aí o movimento das mulheres inflamaram na frente dos tribunais, aí um advogado de acusação, fazendo assistência à acusação, e o promotor recorreram, teve um novo julgamento. E aí o advogado, poxa, minha tese foi brilhante no primeiro julgamento, né? Time que está ganhando não se mexe. Ele entrou com a mesma tese, legítima defesa da honra. Perdeu o júri e foi condenado a 15 anos de prisão. Aí começou, sabe, esse movimento feminino, aí veio a Lei Maria da Penha, veio a lei do feminicídio, do stalker, né, que é o homem que fica perseguindo a mulher, até mesmo em rede social, que muita gente acha que não é crime, né? Você posta uma foto, o cara vai lá e faz comentário, e curte, vai no Facebook, vai no Instagram, vai no WhatsApp, você sai da sua casa, a pessoa está lá, você não tem mais liberdade, né? Isso também é crime. E dentro desse contexto, né, a lei da violência doméstica, a lei do feminicídio, a lei do stalker, ela veio ganhando força, cada vez mais força, e hoje as mulheres, quando têm conhecimento da legislação e sabem manuseá-la, elas estão tendo sucesso. Que bom. Doutor Paulo, infelizmente, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, né? Ela se torna diante de uma violência que a Maria da Penha Maia Fernandes sofreu e ficou paraplégica. O que as mulheres, o senhor como advogado criminalista, o que as mulheres devem fazer para que não haja essa consequência? Por exemplo, torna-se uma lei, mas ela sofreu danos físicos na vida dela, fazendo que, por causa da exposição a tantas violências, ela torna-se paraplégica. Qual é o conselho que o senhor daria às mulheres para não chegar num fato desse, como aconteceu com a Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, ela leva esse nome, tá? Em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes. Tá? A lei, na verdade, é 11.340, tá? De 2006. A Maria da Penha, ela foi vítima de 2 tentativas de homicídio, não foi só uma, não. Ele tentou matá-la por 2 vezes, e na segunda a deixou paraplégica. E ela teve uma luta muito grande, né, para que esse marido respondesse, né, por essa violência. E ela não teve sucesso no Brasil. E ela teve que buscar legislações internacionais, amparo fora, né, e dentro dessa jurisdição internacional, o Brasil acabou sendo condenado por impunidade. E aí cresceu, né, esse movimento, e aí foi publicada essa lei e que trouxe o nome de Maria da Penha. Tá? Como eu disse, a mulher que conhece, né, e manuseia bem essa lei, que é o que a gente está fazendo aqui, passando informação, sim, ela consegue ser protegida. Tá? O primeiro passo, né, ela percebeu que está sendo vítima de violência doméstica, ela tem que denunciar. Vai à delegacia de polícia, sim, faz todo um histórico narrado ali no boletim de ocorrência e vai além, tá? Pede a representação, porque ela fazer só o boletim de ocorrência, esse boletim de ocorrência vai ser arquivado. Então ela pede que se represente contra ele. O que é a representação? Simplesmente ela fala, eu não quero apenas denunciar, eu quero que ele seja processado, eu quero que ele seja julgado e condenado pelo crime que ele aconteceu. Se ela entende que a vida dela está em risco, ela pode pedir uma medida protetiva, tá? Que é de suma importância. A medida protetiva, como o nome já diz, é uma proteção que a mulher tem. Então, dali da delegacia, pode acontecer algumas coisas. Uma, o homem ser afastado do lar. Tá? Ele é afastado do lar, com escolta policial. Uma outra medida é que ele não se aproxime dela, 100, 200 ou 300 metros, que não se comunique nem pessoalmente, nem por rede social, nem por telefone. E se essa violência também atingir os filhos, até o direito de visita
será suspenso, tá? E a medida protetiva também em relação aos filhos. Hoje a gente tem também um botão do pânico que é colocado no celular, se ela percebe que ele está próximo, na hora ela aperta aquele botão, então a polícia, o batalhão de polícia mais próximo vai fazer uma ronda, vai até o local, e se de fato for provado e ele quebrar a medida protetiva, aí ele é preso preventivamente e fica preso. Tá? Muito bom, agora são 10 horas e 50 minutos. Para você que conectou agora recentemente, eu estou hoje com a conversa com um especialista, com o doutor Paulo Sérgio, que é advogado criminalista, e estamos falando sobre violência doméstica, violência contra a mulher. Doutor, se a mulher está sendo vítima de violência no âmbito doméstico e familiar e decidir sair da sua residência, ela perderá seus direitos, a guarda dos filhos, pensão, divisão de patrimônio? Muito importante, tá? Muitas mulheres, elas permanecem nessa relação por falta de estabilidade. Às vezes é dependente financeira do marido, né? Financeiramente do marido. Às vezes tem medo de perder a guarda. A sua pergunta é de que sentido? Se a mulher está sendo vítima de violência no âmbito doméstico ou familiar, se ela decidir sair da residência, ela vai perder os seus direitos? Guarda dos filhos, perfeito. Pensão, Tá. divisão de patrimônio? Não perde. Nem tem mais abandono do lar. E nesse caso é um abandono justificado. Né? Ela teme pela própria vida. Então, não perde. Dificilmente no Brasil uma mulher perde a guarda dos filhos. Principalmente no âmbito de violência doméstica. Sim. Né? A mulher que perde a guarda dos filhos é quando o filho está em risco na guarda daquela mulher. Né? Porque a justiça está preocupada também com o bem-estar da criança. Entra aí o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas não perde. Todos os direitos são assegurados. Inclusive, ela tem direito à assessoria jurídica, psicológica, hospitais. A gente tem redes de hospitais que dão essa assistência à mulher. Tá? A Defensoria Pública, o Ministério Público, ela tem muitos órgãos que vão ali amparar. Tem casa, né, de abrigo para essa mulher, para essa criança, de abrigo temporário. Caso ela precisa se afastar da empresa, o empregador não pode demiti-la por essa razão. Então, ela tem muitos amparos. Então, mulher, não tema, não tenha medo. Tem que fazer uso daquilo que é direito legal seu, né? O homem agredido no âmbito doméstico, familiar ou afetivo é protegido pela Lei Maria da Penha? Acho que o senhor já falou anteriormente sobre isso. Isso, até foi uma pergunta também da Ângela. Da Ângela, né? O homem, ele não tem direito de fazer uso da Lei Maria da Penha. Ele não encontra guarida ali. A lei foi feita apenas para a proteção da mulher. Mas o homem pode usar o Código Penal de 1940. É antigo? Mas vale até hoje. Lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. Uma curiosidade, nessas mais de 2 décadas serviram nessa área, o senhor já teve algum caso de algum homem lhe procurar por sofrer violência? Sim, tem muito homem que apanha de mulher, infelizmente, viu? Não é igual a mulher, não tem comparação, mas tem muita mulher violenta. Infelizmente, é a minoria, é claro, né? A maioria das mulheres, são femininas, mas tem homem que apanha de mulher. Tem. Perdoe, viu? Tem. Eu estou olhando para a Ângela. Não, a carinha dela, ela quer falar. Eu já vi cliente chegar machucado lá. Eu imagino. E aí ele narra, né? É engraçado, mas é o que as mulheres passavam, né, nas delegacias de polícia. Tá? E muitos homens também não denunciam por vergonha. Você vai chegar lá na delegacia, pô, minha mulher me bateu. Exatamente. Aí tem aquelas piadas, mas infelizmente acontece. Eu dei risadinha por causa da Ângela com a carinha dela. Ó, tá com o dedinho assim. Diga, Ângela. Deixa eu esclarecer. Essa coisa que eu falei aí de que comigo é Maria do Socorro, lógico que é uma brincadeira que a gente está falando, porque eu acho que quando chega ao ponto de uma agressão física, já se perdeu tudo, já se perdeu o respeito, já não existe mais amor. Então, eu prefiro que haja uma separação do que estar vivendo numa relação dessa situação. Troca de agressão. Já uma quebra de aliança, né? Já quebrou a aliança. Troca de agressão, agressão física, como o doutor Paulo estava falando aí, agressão verbal, que aí também já é um outro tipo de violência, de estar humilhando, você não vale nada. Aí já entra também o restante da família na história, porque você é igual a sua mãe. Então, isso, para mim, não é uma convivência saudável, sadia, principalmente quando existe criança na relação. Então, isso é um pensamento meu. Se chegar a um ponto desse, cai fora. Se separa.
do que está vivendo numa situação dessa. Eu nem concordo, e eu acho isso ridículo, o homem está batendo na mulher e, principalmente, a mulher está batendo no homem. Tá bom. Isso, para mim, perdeu toda a moral. A mulher está batendo no homem. Me perdoe ter dado risada, que Não, você fez eu uma carinha com o entendi, dedinho, eu assim, entendi, me mas perdoe. assim, é que eu digo brincando, você já, comigo é Maria Socorro, porque eu nunca cheguei a um ponto desse. Quando eu vi, graças a Deus. quando eu vi que a minha relação não estava dando certo, eu preferi me separar do que chegar a uma agressão física, né? Uma quebra de aliança e principalmente nós que somos cristãos, isso também não fica legal. Exatamente. Eu entendo até que isso se torna um jogo desigual, não tem como continuar junto. Aproveitando, deixa eu só dar uma tesourada aí no senhor. Deixa eu fazer uma pergunta, tirar uma dúvida. Fala-se muito essa questão de que a mulher é vítima da violência e faz a denúncia e tal. E qual é o amparo jurídico que o homem tem quando ela faz uma denúncia de violência e essa denúncia é falsa? Porque eu já vi casos que a mulher diz que foi agredida pelo homem e depois foi mostrado os vídeos de circuito interno do condomínio, ela se mutilando, forjando uma violência e que não tinha sido o cara, tinha sido ela mesma. Qual é o apoio jurídico, o amparo jurídico que o homem tem numa situação dessa? Às vezes elas fazem isso por ciúme, por vingança. Às vezes é porque a pessoa, de fato, tem um transtorno psicológico e aí acusa o cara, ele me bateu, ele quis me matar, e, na verdade, não era. Quando tem câmera, o cara consegue provar, mas quando não tem, a palavra dela contra a dele. E, no meio, geralmente, diz assim, não, mas a palavra da mulher é o que vale. Não, não é a palavra da mulher que vale. O que vale é a justiça. Tá? Esse homem, tá, que está sendo vítima de uma falsa denunciação de crime, ele vai contratar um advogado criminalista, porque o advogado criminalista também atua na área investigativa. Nós vamos investigar os fatos. Hoje, graças a Deus, todo lugar tem câmeras. E onde não tem, tem alguém filmando, né? Tem gente que não socorre, não chama a polícia, mas filma. A mulher está lá apanhando, o homem está apanhando, a pessoa está lá filmando. Tirando uma selfie. Então, infelizmente, cresceu muito, viu, Ângela? Essas denúncias e falsas denúncias, como você muito bem já falou, né? Às vezes de mulheres que, por medo de perder aquela relação, ou pelo término, ou por vingança, acaba prejudicando este homem que não é um agressor. Tá? Então ela se automutila ou se bate, por isso tem a perícia também. Tá? A mulher, quando sofre uma lesão, ela vai para o ML, vai passar lá por peritos médicos que só trabalham na área criminal, e ele vai identificar o tipo de lesão. Existe autolesão, né? Então, dependendo do ângulo, como é a lesão, né, o instrumento que foi usado, ele faz lá o confronto, junto também com as provas que o advogado produziu, ao invés de dar o efeito que ela queria, de penalizar o homem, ou até mesmo que ele fosse preso e condenado, ela senta no banco dos réus e ele sai. Entendi. Porque ela cometeu um crime, né, de denunciação caluniosa e falsa acusação de crime. Doutor, o que fazer se, mesmo depois de deferidas as medidas, o agressor continua agredindo ou ameaçando a mulher? Isso. Então a gente tem lá o primeiro passo, né? A mulher vai, denuncia, e aí é deferida ali as medidas protetivas. Essas medidas protetivas, elas têm que ser deferidas em até 48 horas, tá? E o delegado também tem que encaminhá-la para o Poder Judiciário até 48 horas. Então, deferidas as medidas protetivas, o nome já diz, ela tem uma proteção ali, mas é só um papel, né? Se o criminoso quiser se aproximar, ele vai se aproximar, porque ela não tem ali uma escolta policial. Tá? Então, o que acontece? A mulher, quando tem a medida protetiva, infelizmente ela vai ter que ficar em alerta, né? Avisar o porteiro, avisar os vizinhos, e caso ele se aproxime, porque ele não pode se aproximar, uma coisa é ele passar de carro, às vezes é o caminho do trabalho, da escola, da faculdade, mas uma coisa é o cara ficar lá rondando, né? Esperando ela sair, uma oportunidade para se aproximar dela. Ela liga 190,
né? Ela tem lá a medida protetiva, que ela fica com uma cópia, Sim. ela entrega para o policial, ele é preso na hora em flagrante. Tá? Como eu disse também no início da minha fala, existe também um aplicativo que chama Botão do Pânico, que é Sim. instalado no celular. Né? Então, simplesmente ela abre lá o aplicativo e aperta o botãozinho vermelho lá, e aí a polícia já é acionada, ele também é preso em flagrante. Ok. O que fazer se, após pedir medidas protetivas e formalizar a representação, a vítima e o agressor se reconciliarem? Também acontece muito, tá? Não é ruim, tá? Desde que a pessoa se arrependeu verdadeiramente, tá? Às vezes aconteceu, não justifica, é claro, mas às vezes aconteceu dentro de um contexto de provocação, de humilhação, e aí, por conta de uma violenta emoção lá, houve a agressão. Tá? Um fato isolado. Eu tenho não é uma coisa repetitiva. Tem um caso no escritório que a mulher, né, quando presta depoimento, ela fala, não, nunca aconteceu, foi uma surpresa, estávamos comemorando aniversário, havíamos bebido, né? Não que justifica a bebida alcoólica, Sim. porque tem muitas pessoas que querem justificar pela bebida alcoólica, pelos ciúmes, isso daí acaba sendo apenas, né, um estupim, né? A violência já vinha acontecendo de outras formas, psicológica, moral, entre outras. Então, nesse caso, tá, o advogado ele entra, né, com um pedido junto ao Ministério Público, tá? Se ainda não tiver sido julgado o caso, se houver só a denúncia, tá? E fazendo prova que de fato foi um caso isolado, o Ministério Público pode deixar de perseguir o réu, ou seja, de não denunciar. Se já houve denúncia e tem medidas protetivas, ele vai ser julgado pelo crime. Tá? Pode ter lá uma atenuante, né, do arrependimento, né, e da mudança de comportamento, né? Pega-se ali uma pena mínima e tal. O regime é aberto, né? Normalmente uma prestação de serviço, ou uma pena pecuniária, alguma instituição, né, de caridade ou instituição em prol da violência doméstica, e as medidas protetivas são afastadas, até porque eles se reconciliaram. Agora, já houve na sua experiência pessoas que se reconciliaram e depois aconteceu algum desastre? Não, mas eu tenho um caso famoso que aconteceu em Guarulhos, que ainda não acabou esse caso, mas está na mídia, então eu posso falar, tá? Não vou falar os nomes, mas um casal jovem, né, de namorados, que já tinha projeto de casar, já estava morando junto, foram para uma balada, beberam e discutiram no meio do caminho, e chegando em casa, continuou a briga, e ele terminou, falou, ó, desse jeito não dá, e ele usou uma frase que machucou ela, né? Você está pior que minha ex, estou terminando de você. E quando ele dá as costas, ela vai e pula do 3º andar. Só que ela cai num fio da rede elétrica e ele tira o peso. E aí ela cai no chão, só se machucou, tudo, ficou inconsciente também, porque estava muito embriagada, foi para o hospital. Mas o vídeo, quando você olha o vídeo, dá a intenção que ele jogou ela. Porque no vídeo aparece ela já em pêndule e ele com as mãos. Porque quando ele vê que ela se jogou, ele corre para tentar segurá-la, né? Mas aí ela desce. E ele foi preso em flagrante. Quando aconteceu isso, ele desceu tudo, chamou o bombeiro, prestou socorro, foram para o hospital. Ele está o tempo inteiro lá, né, segurando a mão dela no hospital, lá na maca, chorando. E aí o delegado vai no local fazer o crime, né, para ver o que aconteceu, pega as imagens. Aí quando o delegado viu a imagem, ele falou, não, ele jogou ela. Vai para o hospital, falou para os policiais, né, que eram subordinados a ele, pode trazer que eu vou prender ele em flagrante. Aí foi lá e prendeu ele segurando na mão dela. Levou para a delegacia, ficou preso, ficou cerca de 20 dias no CDP, né, Centro de Detenção Provisória. E aí nós entramos com algumas medidas. Em primeira instância, perdemos, fomos para o tribunal e conseguimos colocá-la em liberdade porque ela sobreviveu. Ela sobreviveu e deu um depoimento para a imprensa, né, falando, não, ele é inocente, e gravado, né, passou na mídia e repercutiu. E aí, com esse depoimento, eu apresentei novamente para o juiz, para a promotora, aí ele foi solto, está respondendo ainda ao processo, e casaram. Olha. Né? Estão juntos.
Eu só falei para eles pararem de beber, né? Verdade. Muito bom, doutor. Agora são 11h05. Hoje na Manhã Manda Aqui, conversa com o especialista, doutor Paulo Sérgio, que é advogado criminalista. Nós vamos ao intervalo e já voltamos já. O Deus Criador que me formou pra sua glória me fez livre. A sua justiça prevaleceu, graça a todos deu. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Seu amor me alcançou, perdoado estou. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Firme estou na promessa, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, sua luz quer me guiar. Firme estou na promessa, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, sua luz quer me guiar. Escolho por ti, viverei pra ti, ó meu Deus. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Seu amor me alcançou, perdoado estou. Seu princípio e valor é o melhor para mim. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Firme estou na promessa, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, sua luz quer me guiar. Firme estou na promessa, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, sua luz quer me guiar. Escolho por ti, viverei pra ti. Escolho por ti, viverei pra ti. Escolho por ti, viverei pra ti. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. O louvor é uma das maiores armas que a igreja possui. Ele flui nas nossas veias, no nosso coração, em adoração ao Pai. Não se trata de um lugar.
Quem te disse que o louvor se limita a um ministério? Ou que o louvor se limita a um púlpito? O louvor é do corpo, o louvor é da igreja. Todos nós devemos nos tornar verdadeiros adoradores. Então eu quero te deixar aqui um convite, para você que louva, para você que adora. Teremos nosso primeiro congresso de louvor regional Mandaqui Bragantino. Inscreva-se já pelo QR Code e a gente se vê por lá. É muito bom ter a sua companhia hoje aqui na Manhã Mandaqui. Conversa com o especialista, Dr. Paulo Sérgio, advogado criminalista. Doutor, nós temos interação de pessoas que interagiram conosco nas redes sociais. Ângela Voltier, vamos a elas. A primeira é da Rosa Gomes. A Rosa Gomes diz assim: tem mulheres autoritárias que humilham seus maridos e acabam com eles através de palavras. Então, não é só as mulheres que sofrem a violência, né? Tem verbal. Isso, tem homem aí, também. Aí, dependendo da palavra, pode entrar no crime de calúnia, injúria, difamação. Nossa, são 3? Então, a mulher aí pode ser processada, tá? Só para explorar um pouquinho, qual é a diferença da calúnia, injúria e difamação? Vamos lá. A calúnia, quando você atribui à pessoa inocente que ela cometeu algum crime. Ah, você é ladrão. Sem ser. Tá? A injúria é aquilo que te magoa mesmo, te ofende, sabe? E te mesmo humilha. assim a pessoa fica insistindo Isso, tá. E a difamação, o nome já diz, Já né? está soltando ficar falando mal de você. aos 4 ventos. Não toma banho, não arruma a casa. Entendi. Ok, então são 3 crimes. Não trabalha. Eu tenho sido muito injuriado aqui na Manhã Mandaqui por essa equipe. Olha Ando a calúnia. magoado. Olha Você a está me calúnia. difamando? Temos também o comentário da Maria Zenilda Fernandes. E ela diz assim: eu sou uma dessas mulheres, né, que sofre violência doméstica. Fui numa delegacia feminina, me senti muito humilhada, mas fui acolhida em uma delegacia formada só por homens. Nesse caso aí, não deveria acontecer, né? Se é DDM, Delegacia de Defesa da Mulher, elas tinham que dar um tratamento de excelência. Foi para isso que foi constituída as delegacias. Então, uma coisa importante, tá, para quem está nos assistindo. Existem os órgãos, tá, de fiscalização. Foi mal atendido? Vai na corregedoria, vai no Ministério Público, denuncia. Por quê? Essas pessoas, elas têm que aprender a trabalhar. Elas são concursadas, elas já entram no cargo público, sabendo qual é o salário, então não justifica falar que ganha pouco, porque, infelizmente, as áreas de Secretaria de Segurança Pública, a área da saúde e da educação, são as áreas que mais deveriam ser remuneradas e são as que menos são. Então, não justifica, tá? Então, procura os órgãos de defesa, os órgãos corregedores. Infelizmente, nós vamos encontrar maus profissionais em todas as áreas. Então, é um caso isolado, tá? Reclame, procure. Porque é o seguinte, você chegou na delegacia de polícia, você vai ser atendido normalmente ali por um investigador ou um agente policial, ou o próprio escrivão. Tá? Eles não são autoridades policiais. A autoridade policial é o delegado. Então, não foi bem atendido lá pelo funcionário, tá? Quem que é o seu superior hierárquico? O chefe dos escrivães, o chefe dos investigadores de polícia. E se, tá, o maltrato vem pelo chefe, quem é a autoridade de plantão? Tem um delegado lá de plantão. E se a autoridade é o delegado, quem é o delegado titular, que também está lá dentro da delegacia? Delegado seccional, existe uma pirâmide, corregedoria de polícia. A gente tem que aprender a denunciar, né, os maus profissionais, principalmente do Estado, que estão ali a serviço da população. É isso que a gente tem que aprender também, fazer valer os nossos direitos.
Ok. Tem também aqui um comentário da diaconisa Elaine Benites. Ela diz: bom dia, a paz. Passando para dizer que o Dr. Paulo veio para acrescentar, inclusive na minha família. Ele é muito querido por nós, que Deus continue te abençoando e te usando grandemente. Amém. Amo esse casal. Agora, também. tem uma pergunta que eu não sei se poderia ser tratado aqui como violência doméstica, mas eu creio que a pessoa perguntou porque estamos tratando de violência. Sim. A Alexandra Fernandes Albuquerque diz assim: bom dia, paz. E no caso dos professores, como agir quando os alunos xingam o professor, assediam e o fazem passar por humilhação e até o tratam com desrespeito? Como se defender nesses casos, né? E tem alguns casos até que os professores são espancados e tal. Nesse caso aí, não é violência doméstica. Se fosse ao contrário, o professor agredindo uma aluna, tá? Entra na violência contra a mulher. Tá? Nesse caso aí, se for alunos de maior idade, acima de 18 anos, vai responder pelos crimes que a gente já falou aqui. Tá? Pode ser calúnia, injúria, difamação, ameaça e muitas vezes agressão, né? Porque infelizmente teve casos aí de professores que foram agredidos, não só fisicamente, mas até com arma de fogo, né? Que aí já entrou no homicídio. Se forem menor, tá? O mesmo crime que o maior responde, o menor responde, só que a gente chama equiparado, tá? Porque o menor não responde por crime, tá? O menor responde por ato infracional equiparado ao crime. Tá? Então, se ele agrediu, ele vai responder por ato infracional equiparado à lesão corporal, que é o artigo 129 do Código Penal. E esse menor pode ser apreendido se for em flagrante. Tá? E, em alguns casos, os pais também respondem por ser responsável por aquela criança. Muito bom, Ângela, mas então vamos aqui, doutor. Se a vítima ou o agressor mudar de endereço ou de telefone, isso deve ser comunicado ao juizado de violência doméstica, isto é, a vara? Sim, isso é um dos requisitos quando a pessoa, por exemplo, ganha a liberdade provisória. Digamos que ele foi preso em flagrante, ganhou a liberdade provisória. O nome já diz, liberdade provisória. Então ele tem que falar onde que ele trabalha, onde ele reside e, muitas vezes, né, a pena, as medidas cautelares de segurança, ele não pode passar das 22 horas na rua, exceto se estiver vindo da igreja, ou da escola, ou do trabalho, e justificar suas atividades. E não pode deixar a capital, muitas vezes por mais de 8 dias, sem avisar o juízo. Tá? Então, eu vou fazer uma viagem de férias, tem que avisar o juiz que você está saindo para ir viajar. Eu vou ficar 15 dias fora, tem que avisar. Não, eu vou ali na praia e já volto. Tá, não precisa avisar. Tá? Mesma coisa se mudar de endereço. Por quê? Quando marcar audiência, o oficial de justiça vai lá na casa do cidadão intimá-lo. Ó, dia tal, você tem que se apresentar para o juiz, em tal fórum, tal vara e tal hora. Se ele não está lá, o juiz pode entender que ele fugiu. E aí ele estava de liberdade provisória, ela é revogada e aí é expedido o mandado de prisão. A vítima também tem que deixar o seu endereço atualizado porque ela recebe informações do processo. Principalmente quando o agressor ganha a liberdade, a vítima tem que ser avisada. Certo. Tá, olha, o agressor ganhou a liberdade, porque é o direito da pessoa. Se ele recebeu uma pena, no Brasil não tem pena perpétua. Então ele vai cumprir aquela pena e uma hora ele vai, né, ter a sua liberdade, né? Então ele vai ganhar a liberdade, vai sair da prisão, é claro que não vai voltar mais para o lar. Em alguns casos a medida protetiva ela se estende, né, continua. Em outros casos o agressor está preso, ela é revogada. Se a vítima tiver de se afastar... isso aqui mesmo. Se a vítima tiver de se afastar da residência, local de fato, e não poder levar seus pertences pessoais e documentos, como deve proceder para reavê-los? Tá, então vamos lá. Ela pode sair da casa por iniciativa própria. Ela está sofrendo agressão, e é claro, né, para resguardar a sua vida, ela sai. Mas vá na delegacia de polícia, faz o boletim de ocorrência, narra os fatos, fala, olha, eu saí de casa, porque se eu ficar lá eu vou morrer. Muitas vezes a casa é do cidadão, né? A casa já é do agressor e durante a constância do casamento ou da relação ela veio morar com ele, então ela não tem direito à casa. Mas ela ajudou lá
na compra dos móveis, ela tem os pertences particular, muitas pessoas hoje trabalham em casa, seu computador. Então, a polícia é obrigada a montar uma escolta lá e vai até a casa do cidadão, entra lá, ela pega as coisas dela, os objetos pessoais e leva em segurança. Tá? Nesse caso, a vítima. Aí a outra pergunta é muito parecida, diz assim, se o autor da violência deixou objetos pessoais e documentos na residência, havendo medida protetiva deferida de afastamento do lar e de proibição do contato, como deve proceder para reavê-los? Isso. A primeira pergunta é casos mais isolados, porque 90% é o homem que é afastado do lar. Tá? Então, nesse caso da sua pergunta, o homem foi afastado do lar, porque em muitos casos o próprio delegado, tá, numa questão de emergência, ele pode já aplicar a medida protetiva. Tá? Principalmente em cidades pequenas, né, que às vezes há um juiz só na comarca. Então, o agressor foi afastado do lar, mas não foi preso. Não foi preso em flagrante. Aí ele tem que ir lá buscar também o carro, o computador, né, os seus objetos pessoais. Ele tem direito de levar suas roupas, toalha, mas ele não pode mais voltar lá porque a lei o impede de voltar. Ele tem uma medida protetiva, senão ele quebra. Mas ele pode pedir para a mãe, para o irmão, para a irmã, para o cunhado, para a cunhada, alguém vai lá pegar. Ele não pode voltar, mas ele tem direito aos seus pertences. Até que a lei determine a partilha de bens já na área civil, né, se houver divórcio, partilha ou coisas do gênero. Esse aspecto da violência doméstica é impregnado na sociedade brasileira. Pela sua experiência também, já com mais de 2 décadas, como eu gosto sempre de mencionar, para valorizar seu lado profissional, que é evidente isso, né? Isso já atinge também as instituições religiosas como igreja? Você já atendeu clientes que são cristãos e que sofreram violências domésticas? Não sei se pode falar isso. Sim, sim. Pode falar. Infelizmente, acontece em todo lugar. A igreja é lugar de pessoas doentes. Né? As pessoas estão ali para se tratar. Né? É doce ilusão, né? É quem se converte, quem vem, né, para a igreja e acha que já está no céu. Né? Que pode até ser um caminho, né, para o céu. Né? Mas não, tem pessoas sendo tratadas e eu atuo muito na minha igreja local. Desde cargos eclesiásticos até o menor cargo. Ok. Doutor, o Juizado de Violência Doméstica, a Vara, dispõe de profissionais habilitados para atender as mulheres vítimas de violência doméstica e os agressores? Sim, dispõe. Tá? Nós estamos muito bem, né, emparelhados. A gente tem varas especializadas, né? Vara de violência doméstica e família contra a mulher. Todo crime aqui na Zona Norte de São Paulo, nós temos aqui no Fórum de Santana, na Engenheiro Caetano Álvares, no qual eu sou defensor público lá, dativo, né? E atuo na área de violência doméstica e no 2º Tribunal do Júri, que também acaba embarcando lá também o feminicídio. E lá a gente tem equipes, né, formadas por juízes, promotores, juízas, promotoras, porque o cargo, né, muitas vezes, ele é masculino porque não tem, né, um corpo efetivo lá, mas são especialistas e especializados, tá? Assistentes sociais, psicólogos, fazem estudos sociais, né? Hoje o agressor, inclusive, uma das penas é ele passar por uma reeducação psicológica, ou individual, ou em grupo. Nós temos também, né, o Ministério Público, né, que atua muito forte na vara da violência doméstica. Temos juizados especializados, como eu disse. Temos hospitais públicos, né, que atendem a mulher. Em São Paulo tem até o Pérola Bike, que é um hospital muito conhecido, né, em caso de estupro, fornece até mesmo métodos anticoncepcionais, pílula do dia seguinte, prevenções às doenças sexualmente transmissíveis. Temos centros de atendimento à mulher, serviços de abrigamentos, CREAS, né, que é Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que oferece ajudas psicológicas, social, CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, que oferece apoio psicológico e social, o IML, né, que é muito conhecido, que faz também, quando há um crime que deixa vestígio, faz o exame de corpo de delito, exames e perícias necessárias. Então, as mulheres que não têm condições financeiras, saem do lar, não têm para onde ir,
Existe aí também um programa que ela pode pedir a inclusão em programas sociais de assistência de inclusão social, né? Isso do governo federal, no governo municipal, no governo estadual e até mesmo programas de qualificação profissional para inserir essa mulher no mercado de trabalho. Ela pode recomeçar a vida. Pode recomeçar e deve recomeçar, tá? A maioria das mulheres, cerca de 66%, elas dizem que se sente protegidas com a Lei Maria da Penha. Então, é um índice aí grande. É mais da metade, né? Doutor, agora uma pergunta pessoal de amigo para amigo. Como o senhor é um advogado criminalista, o senhor já deve ter defendido vários agressores. Já teve algum caso pessoal que, pela sua humanidade, você falou, puxa, não quero atender esse cara. Tomara que ele seja realmente sentenciado. Não teve, tá? O advogado criminalista, ele tem um princípio, tá? Você é advogado criminalista, você fez o bacharelado, escolheu uma área, fez especializações, pós-graduações e atua nessa área. Então, o advogado criminalista, ele não escolhe o cliente, tá? Eu, como particular, alguns casos eu deixei de atender. Eu falei, esse caso eu não vou entender, envolvia criança e tal, né? E os casos que eu atuei, todos os casos, para a honra e glória do Senhor e pela sua graça e misericórdia, os réus foram absolvidos, né? Porque eu tive, né, um convencimento de que ele era inocente. Tá? Então, mas na prática, a gente não escolhe caso. Como eu disse, eu faço parte dos quadros da Defensoria Pública de São Paulo por meio do convênio da OAB e a Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública, infelizmente, não tem quadro suficiente para atender essa população. Certo. A população carcerária é imensa e o crime, então, ele cresce a rodo. Então, o que acontece? Na Defensoria Pública, o defendido, ele não pode escolher o defensor. Então, existe lá, é por ordem alfabética, né? Como se fosse um sorteio, ele chega lá, está na letra P, então pode ser eu. Então, na Defensoria Pública, eu não posso escolher caso. Pode ser o caso mais horrendo, eu tenho que atender. Se eu me submeter a ser defensor público, eu também não posso escolher quem eu quero defender. Como particular, eu escolho, mas na Defensoria Pública, não. Ok. São 11 horas e 27 minutos, chegamos ao final da nossa programação. Agradeço o senhor novamente, viu, doutor Paulo? Obrigado por esse tempo precioso na conversa com o especialista aqui no programa Manhã Manda Aqui. Eu quero deixar o senhor à vontade para os internautas que necessitam do seu serviço, como eles podem fazer. Tá. Eu queria só finalizar dizendo o seguinte, só existe vida, tá, digna e com direitos quando a violência termina. Enquanto houver violência, não haverá dignidade e nem direitos. Verdade. Então, a gente tem que trabalhar para que diminua essa violência. Tá? Como eu disse no início, eu estou localizado aqui na região da Água Fria, próximo ao bairro ali Vila Aurora, em Santana também, na Ezequiel Freire. As minhas redes sociais vão ser colocadas aí, mas me encontra no @DrPauloSérgioADV. Todas as redes sociais, @DrPauloSérgioADV, eu fico à disposição. Muito obrigado. Dona Ângela, o que faremos agora? Para quem está assistindo. Mas antes disso, lembrar a programação de amanhã. Amanhã nós temos, dentro do quadro da Manhã Manda Aqui, conversa falando francamente. Continuação, né? Falando francamente com o pastor Ricardo Andrade. Nós estamos falando sobre o desafio de alcançar o mundo através do discipulado, a importância de sermos uma igreja produtiva, uma igreja de uma forma interdenominacional que gera. Estamos ligados na videira verdadeira, de uma forma saudável e naturalmente nós vamos produzir. Então participe com a gente, porque às terças-feiras, assim como hoje pela manhã, tem sido um tempo muito precioso com o pastor Ricardo Andrade. Ângela Voltier, que manhã gostosa, né, da minha amiga? Muito bom, é verdade. bastante esclarecedor. Eu já daqui a pouquinho vou deixar ele para as considerações finais dele, mas antes vamos mandar um abraço para as pessoas que interagiram conosco nessa manhã de segunda-feira. Luísa Santos já está dizendo aqui que passou muito rápido o programa. Olha, viu? Então, porque foi bom. Foi bom. Mas a gente vai ter parte 2, parte 3.
não estamos convidando, estamos intimando o doutor Paulo Sérgio. Exatamente. É um tema que não se esgota, viu, Ângela? Para Não estar se aqui esgota. conosco, porque a gente sabe que como ele falou, né, é um leque muito vasto e, com certeza, muitas pessoas que estão nos assistindo também têm dúvidas e a gente, como igreja, precisa também prestar esse serviço, Verdade. de utilidade pública, esclarecer as pessoas. E dentro disso, um profissional tão gabaritado e tão prestativo para a sociedade paulistana e brasileira, ele também, de uma forma filantrópica, está aqui junto do GEAS, prestando uma assistência à comunidade de uma forma gratuita, né? O senhor me livrou, senão o pastor Carlos ia me cobrar isso aí. É verdade. Nós temos aqui o GEAS, né, que é um grupo de evangelismo e ação solidária. Nós atendemos a população de rua, a população carente, e aqui na igreja, o terceiro sábado do mês, nós trazemos essa população para cá. Alguns já cadastrados, que nós oferecemos primeiro o culto, ministramos a palavra de Deus para esse povo, né? Cestas básicas para as pessoas cadastradas, e temos atendimento na área da saúde, né? Temos atendimento na área jurídica, os advogados da igreja, inclusive eu, prestamos assessoria para a população carente, para informar pelo menos seus direitos básicos. Sim. E encaminhamos elas. Por exemplo, num caso de violência doméstica, está acontecendo isso dentro da minha casa, ela sai daqui orientada e já encaminhada e sabendo o que tem que fazer. Muito bom. Vamos então mandar um abraço para as pessoas que interagiram conosco nessa manhã, 11h31 na capital paulista. Augusto Santos Júnior, a Heloísa Sanches de Marília, Joelma Andrade, Elizabeth Silva, a Heloísa Vitória da Igreja Batista em Abreu e Lima, no Pernambuco, Maria Zenilda Nascimento, companheira de IBBC, né? Rosa Gomes, Rosa que é uma contadora de mão cheia, Vera Oliveira Santos, Leal da Paz, Gisele Soares da Igreja Brasil para Cristo em Várzea Paulista, a Igreja Brasil para Cristo de Maristela também participando, lá de Santa Cruz do Rio Pardo, aqui no interior de São Paulo. Vicente Antunes sempre com a gente, Roberto Versosa, Alexandre Fernandes... Alexandra Fernandes, Albuquerque, a Judite Miranda... Oi, Ju. Não, com mais ânimo. Oi, hoje Ju. eu estou resfriado, dona meu Deus. Paulo Isaías, da Lagoinha de Itaquera, a diaconisa Elaine Benites, Washington, esse Washington não? Oi, Washington, tudo bem? Juliana Cristina, Atalita Estevanato, Anselmo Vilho. Anselmo é o nosso amigo aqui da frente, né? Tudo bem, Anselmo? O diácono Wellington Voltier. E agora é o irmão da dona Ângela, o Wellington Voltier, que vai me levar em Sal e Brasa Pentecostal. E os netinhos estão lá com ele assistindo também. Ei, Heloísa e o Caleb. Oi, Caleb. Oi, Heloísa. Um abraço para vocês. Faz aí o titio me levar. E o vovô. E o titio também, né? Os dois, a família toda. O Wellington e o Washington. Pastor Ricardo Andrade com a gente, amanhã estaremos juntos aqui no Falando Francamente. Sérgio Francisco, entre tantas pessoas que interagiram conosco. De novo, pastor, estou liberando, hein, doutor? Receba. Doutor Paulo Sérgio, amém. Eu sei que o senhor já falou mais um pouquinho, mas é tão bom ouvi-lo, quero te deixar à vontade para as suas considerações finais. Eu costumo dizer, quando ministro, né, na área de violência doméstica, se você não sofre, né, você mulher, não sofre violência doméstica, você pode conhecer alguém que sofre. Né? Sempre perto de nós tem alguém sofrendo de violência doméstica. Verdade. Por isso que é importante nós entendermos e conhecermos, né, sobre esse ciclo de violência, o porquê que a violência cresce tanto, né, no Brasil principalmente, e saber onde procurar. Tá? É importante ressaltar que nós temos profissionais preparados para fazer esse tipo de defesa, principalmente na área criminal, no Poder Judiciário, no Ministério Público, nas defensorias públicas do Estado de São Paulo, para quem não tem condição. Porque advogado no Brasil, ele é um serviço muito caro, porque ele é especializado, requer um trabalho de excelência, né? É um trabalho de exaustão, de busca, de estudo, de dedicação, o verdadeiro profissional, né? Ele ama o que ele faz. A gente percorre todas as instâncias, né? A gente começa na delegacia de polícia, passa pelos fóruns das comarcas, vamos para os tribunais de justiça, vamos para os superiores tribunais de justiça em Brasília, para o Supremo Tribunal Federal em Brasília. Então, é um serviço de excelência. Mas seria interessante se pudesse contratar um advogado particular para ter esse contato, ter essa aproximação.
Se não pode, procure a Defensoria Pública. Certo. Será muito bem atendido. Qual conselho o senhor daria para o jovem estudioso, estudante de Direito, Paulinho Augusto, que vai começar a trilhar essa jornada? Paulinho, eu sugiro a você que tire o bumbum das cadeiras da faculdade e vai a campo. O advogado só aprende a trabalhar na prática. Procure estágio, principalmente na Defensoria Pública, se você quer ser um bom defensor. Eu aprendi a ser advogado, principalmente criminalista, na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Quando fiz estágio lá, fiz um estágio lá gratuito, porque não podia deixar de trabalhar, e por isso que até hoje, desde 2006, eu pertenço aos quadros da Defensoria Pública de São Paulo. Ministério Público, se você pretende, né, ser um acusador, né, trabalhar como fiscal da lei, defensor da sociedade, ou estagia na magistratura junto com os juízes. Ali você consegue aprender de verdade. Ou procure um bom escritório de advocacia. Aí está o conselho do Dr. Paulo para o Paulo. Nós ficamos por aqui. Ângela Volcher, gratidão. Eu estou esquecendo de alguma coisa? Não? Só hoje à tarde. Hoje à tarde, Conversa a partir das 15 horas, nós temos o Conversa com... Conversa com especialista. Acho que é FEB, muita pessoal. Conversa. Conversa teológica com o pastor Eduardo Charles. A partir das 15 horas aqui, ele trazendo uma instrução educativa da Palavra de Deus que tem sido de grande valia para o crescimento do corpo de Cristo através dessa programação. Então, Conversa Teológica com o pastor Charles Eduardo, conhecido carinhosamente pastor Eduardo, mestre teacher. À noite nós temos. À noite nós temos conectados com a palavra, uma instrução também de uma educação que vai fortalecê-lo e trazer maturidade na palavra de Deus a partir das 20 horas nas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, ore por mim, ore pela nossa equipe e Deus abençoe a todos. De novo, gratidão, doutor. Amém. Gratidão, equipe. Obrigado por você fazer companhia para a gente até agora. Deus abençoe a cada um. Muito obrigado, uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. A paz do Senhor a todos. Orem por mim também. Graça e paz.